Esta é a quarta e última sessão da nossa série de palestras sobre o tema Os Inimigos que Enfrentamos. Nós, é claro, sendo o povo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo. Nas duas palestras anteriores, tratei do que acredito serem os dois principais inimigos que a Igreja enfrenta hoje. A primeira é a bruxaria. E a segunda é o espírito ou o poder do anticristo. A feitiçaria eu defini como realmente a religião universal da humanidade caída. O meio pelo qual os homens, através de todos os tempos, têm procurado fazer contato com o reino rebelde de anjos de Satanás nos lugares celestiais, adorando-os de uma forma ou de outra como deuses. O anticristo é um tipo diferente de poder espiritual, que só tem relevância onde o evangelho de Jesus foi proclamado pela primeira vez. Salientei que a palavra anti tem dois significados. Em primeiro lugar, contra, em segundo lugar, no lugar de. E a pressão do espírito do anticristo é contra Jesus, o verdadeiro Messias, para eliminá-lo. Mas, então, o segundo passo é substituí-lo por um falso Messias. E eu sugeri a você que a força espiritual está trabalhando ativamente na igreja hoje. Também tentei dar-lhe apenas uma pequena imagem de como acredito que será a manifestação final do espírito do anticristo, o anticristo, a besta. Agora quero passar do negativo para o positivo. Nesta palestra final, quero tratar da vitória da igreja. Tentei definir brevemente os principais inimigos que enfrentamos, com o propósito de mostrar como podemos obedecer a Deus e vencer esses inimigos pelos meios que Deus providenciou. A primeira coisa que acho que precisamos entender é esta: todas as promessas que encerram a Bíblia, todas as promessas do livro do Apocalipse, a revelação final de Jesus à sua igreja, todas as promessas positivas são apenas para aqueles que vencem. Não há promessas para os derrotados. Paulo disse: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Acredito que só temos duas opções. Em última instância, ou vencemos ou somos vencidos. Não existe um terceiro terreno. E não há promessas positivas de Deus para aqueles que se deixam vencer. Nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, temos uma palavra que Jesus enviou a cada uma das 7 igrejas. E cada uma promessa final a cada uma dessas 7 igrejas é para aquele que vencer. Não há promessas para quem não supera. Precisamos encarar isso com muita seriedade. Deus tornou possível que superássemos. Ele espera que superemos. Isso está realmente resumido em um versículo próximo ao final do Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então o vencedor fica com tudo. E quem não supera não ganha nada. Ou é total de uma forma ou de outra. Penso que um dos grandes enganos que o diabo impõe à igreja cristã é que de alguma forma convencer-nos de que existe um meio termo. Não sou realmente o vencedor, mas não quero aceitar o fato de que fui vencido. Não creio que o Novo Testamento indica que existe tal meio termo. Então estamos falando agora sobre vencedores. De vez em quando surge um novo grupo dentro da igreja que afirma ser o vencedor. No decorrer da minha experiência cristã, que dura quase 50 anos, poderia citar 2 ou 3 grupos diferentes. Quero lhe dizer uma coisa: se você encontrar um grupo que lhe diga, se você quer estar certo, precisa se juntar a nós,
pode ter certeza de uma coisa: se você se juntar a eles, você está errado. Ninguém tem um monopólio da superação. Não é um rótulo, não é uma doutrina, é uma vida. Tudo bem, agora estamos falando para vencedores. Para aqueles que estão convencidos pela fé nas Escrituras e em Jesus, de que é possível vencer. A primeira coisa que precisamos entender ao lidar com as forças satânicas é muito importante e básica. É que Jesus, através da sua morte e ressurreição, já administrou a Satanás uma derrota total, permanente, final e irreversível. Ok? Se você não entender isso, você não tem nenhuma base para a vitória. Deixe-me repetir essas palavras: uma derrota total, permanente, final e irrevogável. Não há nada que Satanás possa fazer que possa mudar esse fato. Quando Jesus morreu, ele disse: está consumado. E está consumado. Nada precisa ser acrescentado ao que ele fez, e nada pode ser retirado do que ele fez. Isso é afirmado muito claramente em Colossenses capítulo 2, os versículos 13 ao 15. Essas são declarações complicadas. E eu poderia passar o resto dessa sessão tentando explicar o que elas significam, mas pretendo não fazer isso. Eu só quero identificar certas declarações. Colossenses capítulo 2, versículo 13. E vós, estando mortos nas vossas ofensas e na incircuncisão da vossa carne, ele, Deus Pai, vivificou juntamente com ele, Jesus Cristo o Filho, perdoando-vos todas as ofensas, exterminando-vos a escrita de dívidas, que era contra nós, que era contrária a nós. E ele a tirou do caminho, pregando-a na cruz, tendo desarmado principados e potestades. Ele fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vamos começar com um versículo final. Os principados e potestades mencionados ali são os mesmos que vimos anteriormente em Efésios 6,12. Nossa luta é contra os principados e potestades, os vários níveis e ordens do reino de Satanás. É contra isso que estamos lutando. Mas precisamos entender que Jesus já ministrou uma derrota pública a Satanás. A palavra usada ali é ele triunfou. Você precisa entender o que é um triunfo. Faz parte da cultura do Império Romano. Quando um general romano era particularmente bem-sucedido na guerra, ao retornar a Roma, o Senado de Roma votava nele como triunfo. E neste triunfo ele foi colocado em uma carruagem, puxado por um cavalo branco, e foi conduzido pelas ruas de Roma, e todo o povo de Roma alinhou-se nas ruas aplaudindo, e atrás dele estavam todas as evidências de suas vitórias. Os governantes e comandantes que ele derrotou foram conduzidos acorrentados atrás dele. Depois, um grande número de prisioneiros foram conduzidos atrás dele. E em alguns casos, até animais selvagens dos territórios conquistados. Animais talvez que o povo romano não tivesse visto. Então isso é um triunfo. Não é conquistar a vitória. É celebrar a vitória já conquistada. E Paulo, nesta linguagem, está dizendo que por sua morte e ressurreição, Jesus foi colocado na carruagem triunfal e conduzido através do mundo invisível. E atrás dele estavam todas as forças de Satanás acorrentadas. Esta é a totalidade da vitória. Agora, para obter uma vitória, Jesus fez duas coisas por nós. Só posso abordá-los brevemente. A primeira diz respeito ao passado. Precisamos ter em mente que a grande arma de Satanás contra nós é a culpa. Enquanto ele puder nos manter culpados, não seremos páreo para ele. Mas nesta vitória, Jesus tratou do problema da culpa. Primeiro, em relação ao passado,
Ele tornou possível que todos os nossos pecados anteriores fossem perdoados. Diz, tendo perdoado todas as ofensas. Essa palavrinha todos é muito importante. Temos que acreditar que todos os pecados que cometemos foram perdoados. Se tivermos pelo menos um pecado não perdoado, é uma alavanca que Satanás pode usar contra nós, para nos frustrar e nos tornar ineficazes. A outra coisa é mais complicada, mas deixe-me dizer brevemente. Jesus aboliu a lei de Moisés como meio de alcançar a justiça diante de Deus. Ele não a aboliu assim como todas as lições que nos chegam da lei de Moisés. Mas ele aboliu a lei de Moisés como requisito para alcançar a justiça diante de Deus. Enquanto a lei fosse um requisito, toda vez que quiséssemos reivindicar justiça, Satanás poderia ficar ali e apontar para algum mandamento, alguma ordenança que não havíamos obedecido e dizer, aí está você não tem o direito de se aproximar. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele pôs fim à lei nesse aspecto. E a Escritura diz isso muito vividamente, ele pregou-a na cruz. Então, quando vamos além da cruz, não estamos sob a lei. Agora, a nossa justiça não depende do cumprimento dos mandamentos, depende da fé. Somos justificados, tornados justos pela fé. Isso é sempre muito vívido para mim, no que diz respeito ao relacionamento com Jesus, com Pedro na última ceia. Jesus disse a Pedro, você me negará 3 vezes antes do fim da noite. Porque Pedro disse que não faria isso, mas você sabe que ele fez. Então Jesus disse, mas eu orei por você. Não para que você não me negue, mas o quê? Para que sua fé não desfaleça. Se você continuar acreditando, sua fé o seguirá. Portanto, nunca se afaste da sua fé, que nenhum fracasso, nenhuma acusação, nada o desvie da sua fé de que Jesus morreu em seu lugar, levou seus pecados, foi feito pecador por você e lhe ofereceu as suas vestes de justiça imaculada. Você sabe o que significa ser justificado? Isso não faz parte da minha pregação, mas é muito importante. É uma frase legal. Você foi julgado pelo tribunal do céu e o tribunal deu seu veredito. E o veredito é inocente. Maravilhoso, inocente. Satanás, você pode dizer o que quiser, você pode apontar todos os meus pecados e todas as minhas falhas, todas as minhas inadequações e eu concordarei com você. Posso até contar algumas coisas que você não conhece, mas o tribunal do céu declarou inocente. Sou considerado justo, feito justo. Justificado, você sabe o que eu digo? Como se eu nunca tivesse pecado, é isso. E quando você permanece nesse terreno, você é mais do que um vencedor de Satanás, na conquista que Jesus já conquistou. Se partirmos de qualquer outra base, nunca alcançaremos a vitória. A única base é a cruz. E então, tendo privado Satanás de suas armas contra nós, e a única grande, soberana e suprema arma é a culpa, Jesus nos equipou com as armas para derrotar Satanás. Essa é a segunda parte. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3, 4 e 5. Ruth e eu fazemos essa confissão e acho que faremos isso juntos. Temos várias escrituras, acho que provavelmente 50 que proclamamos como parte de nossa guerra espiritual. E esta é uma delas. Então você fala perto do microfone. Pois, embora andemos na carne, não guerreamos segundo a carne. Pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando as imaginações e toda a altivez que se exalte contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que vitória é essa, não é? Muito obrigado. Então, temos armas que não são carnais. Então, o que elas são? Elas não são carnais. O que são? Espiritual.
Por outras palavras, não usamos bombas, nem tanques, nem espingardas, porque não estamos a combater pessoas com corpos. Elas são inúteis. Mas nos foram dadas no lugar daquelas armas físicas, materiais, armas espirituais, que podemos usar. E é para isso que podemos usá-las. Derrubar fortalezas. Fortalezas de quem? De Satanás, isso mesmo. Se você observar o próximo versículo, você verá que existem traduções alternativas. Você pode ter argumentos, raciocínios, especulações. E então fala sobre a mente e o pensamento. Então descobrimos o campo de batalha. É muito importante saber o que é o campo de batalha. É a mente. Quantos de vocês percebem isso? A maioria dos seus problemas como cristão está na área da mente. Não deixe que isso o desencoraje. É aí que está a guerra. Mas receberemos as armas da vitória e podemos derrubar as fortalezas, bloqueios de estradas ou fortalezas de Satanás. Veja, Satanás constrói fortaleza nas mentes de homens e mulheres para impedi-los de receber a verdade do Evangelho. E uma de nossas funções é através das armas espirituais que Deus nos deu. Oração, pregação, louvor e assim por diante. Para derrubar essas fortalezas e abrir o caminho para a palavra de Deus entrar e salvar as pessoas e mudá-las. Lidamos, por exemplo, com duas forças anticristãs, o judaísmo e o islã. Na nossa última conversa, cada um deles tem uma fortaleza específica que você deve destruir. A fortaleza na mente judaica é: se eu acreditar em Jesus, não serei mais judeu. Você pode não estar ciente disso, mas essa é a barreira mais forte que eles têm contra receber a verdade sobre Jesus. A fortaleza muçulmana é: Deus não precisa de um filho. Não existe um filho de Deus. E se quisermos alcançar eficazmente tanto os judeus como os muçulmanos, teremos de usar estas armas espirituais para destruir essas fortalezas, antes de podermos realmente causar impacto sobre eles. Portanto, temos as armas para a vitória. Observe que o objetivo final é levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. É uma tarefa impressionante. Primeiro de tudo, temos que libertar as mentes das pessoas do falso cativeiro de Satanás. E depois temos que trazer as suas mentes ao cativeiro para a obediência a Jesus. Isso é maravilhoso, não é? Mas recebemos as armas para fazê-lo. Agora a minha palestra essa noite não é sobre essas armas. Já dei muitas palestras sobre esse tema no passado. Mas quero tratar apenas de certos requisitos básicos gerais para que a igreja seja vitoriosa. Vou lidar com eles brevemente. Na verdade, listei 7. Você provavelmente poderia fazer 8 ou 6, mas na minha elaboração de contornos chega ao número 7. Geralmente paro. Tudo bem? Vamos abrir em Mateus 12, versículo 25. Aqui está uma declaração de Jesus que é extremamente importante. E acho que temo que a igreja muitas vezes tenha ignorado isso. Mateus 12, 25, Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Já falamos sobre o reino de Deus. Mas se o reino de Deus estiver dividido contra si mesmo, não poderá vencer. Portanto, o principal ataque de Satanás à igreja é dividir-nos. Ele teve sucesso? Lamento dizer, ele tem sido extremamente bem-sucedido. Uma coisa que temos que fazer é resistir à divisão. Isso não significa que nos associamos automaticamente a tudo e a todos que são chamados de cristãos, mas significa que onde quer que existam pessoas que sejam verdadeiros crentes em Jesus de acordo com as Escrituras e comprometidas em amá-lo e servi-lo, temos que reconhecê-los como nossos irmãos e irmãs. E não permitimos que barreiras desnecessárias se interponham entre eles e nós. Ruth e eu, em nosso ministério com quem trabalhamos, não sei com quantos ministérios e pessoas diferentes ao redor do mundo. E basicamente posso dizer que não temos problemas no relacionamento com eles. Acho que a principal razão é porque eles e nós estamos comprometidos com algo positivo. E estamos comprometidos com Mateus 24:14. Este evangelho do reino será proclamado em todo o mundo,
em testemunha a todas as nações e então virá o fim. Acreditamos que é nossa responsabilidade preparar o caminho para o Senhor, proclamando o evangelho do reino a todas as nações. E onde quer que nos encontremos com pessoas que têm esse objetivo principal baseado nas Escrituras, talvez nunca as tenhamos conhecido antes, mas em 10 minutos sentimos como se a conhecêssemos durante toda a nossa vida. Portanto, não vamos nos concentrar no negativo. Vamos nos concentrar no positivo. Você descobrirá que onde as pessoas estão verdadeiramente comprometidas com a oração e a intercessão ou com o evangelismo, as barreiras caem. Onde as pessoas estão todas ligadas à estrutura e aos programas da igreja, geralmente há problemas. Portanto, a primeira coisa que precisamos fazer é nos proteger contra divisões. Não é fácil. Certamente não temos todas as respostas, mas quando lhe dermos a devida prioridade, penso que estaremos mais perto de o conseguir. Então, a segunda coisa que temos que fazer, e isto é tremendamente importante, é conhecer e proclamar toda a palavra de Deus. Agora quero abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, e se tornou um capítulo muito significativo para mim recentemente, porque acho que é um retrato dos últimos dias. Se você começar no primeiro versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz: mas saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E todo este terceiro capítulo trata de coisas que são particularmente relevantes para os últimos dias. A primeira coisa que faz é pintar um quadro da degeneração geral do caráter e da conduta humana à medida que a era chega ao fim. E Paulo destaca 18 grandes manchas morais ou éticas que caracterizarão a humanidade no final desta era. E realmente a raiz de todos eles é o egoísmo. Amor a si mesmo, amor ao dinheiro e amor ao prazer. Não conheço 3 palavras que melhor descrevem a nossa civilização contemporânea: amor a si mesmo, amor ao dinheiro e amor ao prazer. Todos os outros estão dentro desse contexto. O grande inimigo é o egoísmo. Precisamos ter isso em mente, porque o fato de não nos entregarmos às drogas, ao álcool ou à imoralidade não nos separa necessariamente do mundo. A única coisa que realmente nos separa é o altruísmo. E eu acho que muitos fiéis morais e de boa vida são basicamente pessoas extremamente egoístas. É o número um primeiro. E precisamos entender que essa não é a marca distinta da igreja nos dias de hoje. A marca distinta é o altruísmo, pelo compromisso com Deus e com a humanidade em servir e ser servos. Então Paulo continua a partir daí e aponta várias outras características no fim dos tempos, algumas das quais retornaremos talvez mais tarde. Ele descreve muito claramente um tremendo surgimento do ocultismo, que novamente é muito visível em nossa época. E então ele chega ao que acredito ser a resposta de Deus no final do capítulo 3. Começando no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por inspiração de Deus. Quanto das Escrituras? Todas. Tem certeza? Há muitas pessoas que não têm mais certeza sobre isso. Há muitos pregadores que acreditam que é seu trabalho endireitar Deus, editar a Bíblia, descobrir onde ela precisa ser mudada. Essa não é minha atitude. Quero dizer, eu creio. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja completo e perfeitamente equipado para toda boa obra. Entendo que isso significa que para o povo de Deus esteja completamente equipado, toda a verdade da Bíblia deve ser apresentada a eles, e não apenas pequenas passagens. Você tem que saber o que está no livro de Esdras. Você tem que conhecer o ensinamento de Amós. Você tem que entender a epístola a Filemon, porque todas elas são necessárias para que você esteja totalmente equipado. Talvez você precise gastar muito menos tempo em frente à televisão,
se quiser estar bem equipado, porque é um trabalho de tempo integral. Estar totalmente equipado para o serviço cristão. Agora tenha em mente que as divisões de capítulos não existiam desde Paulo. Então Paulo continua no próximo capítulo, o primeiro versículo. Eu te exorto, portanto. Para que serve o portanto? Você já me ouviu dizer isto. Quando você encontra um portanto, você quer descobrir para que ele existe. Isso mesmo. Por causa do que ele disse no final do capítulo 3. Ele chega a esta acusação tremendamente solene. Veja as palavras. Conjuro-te, portanto, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que julgará os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Você não poderia ter uma acusação mais solene do que essa, por assim dizer, na presença de Deus e à luz do fato de que todos teremos que responder a Jesus em seu tribunal quando ele vier. Então, qual é a mensagem? Versículo 2. Pregue a palavra. Vamos dizer isso juntos, certo? Pregue a palavra. Eu coloquei o vamos fazer do meu jeito desta vez. Pregue a palavra. Tudo bem? Esteja pronto a tempo e fora de tempo. Convença, repreenda, exorte com toda longanimidade e ensino. Deixe-me fazer uma pergunta franca, você não precisa responder. Quantos de vocês vão à igreja no domingo de manhã, esperando ser convencidos, repreendidos e exortados? Alguns de vocês não voltariam para aquela igreja novamente se os tratassem assim. Mas se o ministro estiver fazendo o trabalho dele, é isso que vai acontecer com você. Agora, como isso é verdade no tempo em que vivemos? Pois chegará o tempo, acredito que já chegou o tempo, em que eles não suportarão a sã doutrina, mas de acordo com seus próprios desejos, porque têm coceira nos ouvidos, eles amontoarão para si professores e desviarão os ouvidos da verdade e serão desviados para fábulas. E acho que isso é evidente na igreja ocidental. Há muitos cristãos que precisam de uma nova doutrina e de uma nova revelação, algo novo para agradá-los e excitá-los. Mas esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é pregar a palavra. E assim Paulo concluiu esta sessão. Mas você, que é Timóteo, esteja vigilante em todas as coisas, suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista, cumpre o seu ministério. Não acredito que tenha havido um tempo em que fosse mais importante apegar-se à verdade absoluta e à autoridade das Escrituras. Está a ser atacado e minado em muitos quadrantes que não poderíamos prever. Movimentos, igrejas e grupos que consideramos sólidos na fé saíram dessa base nas últimas décadas. Deixe-me citar as palavras de Paulo em Atos 20, 27. Não deixei de declarar a você todo o conselho de Deus. Estou impressionado com essas palavras, não evitei porque indicariam que há muitas pressões que fariam com que você não declarasse todo o conselho de Deus. Isso é verdade. Pressões sociais, pressões financeiras, pressões denominacionais. Se você quer ser popular, esta pode ser a maneira mais rápida de não declarar todo o conselho de Deus. Mas lembre-se de que, em uma última análise, somos responsáveis perante Deus. Paulo disse, estou puro do sangue de todos os homens. Acho que ele estava pensando em termos da palavra de Deus a Ezequiel, farei de você um vigia para o seu povo. Se o problema estiver chegando e você os avisar e eles não ouvirem, eles morrerão, mas você salvou sua alma. Mas se surgirem problemas e você não os avisar e eles perecerem, o sangue deles estará em suas mãos. E eu acho que Paulo disse por esse motivo, eu estou puro do sangue de todos os homens. O sangue de ninguém pode ser colocado à minha porta, porque não deixei de declarar a vocês todo o conselho de Deus. O terceiro requisito, penso eu, é muito importante e está declarado em 1 Pedro capítulo 5. Versículos 5 e 6. 1 Pedro capítulo 5, 5 e 6. Da mesma forma, vocês jovens, submetam-se aos mais velhos. Agora, tendo mais de 70 anos, é claro que posso dizer um sincero amém a isso. Mas não termina aí.
Sim, todos vocês com mais de 70 anos, com mais de 50 ou com mais de 20 anos. Todos vocês sejam submissos uns aos outros e revistam-se de humildade. Tem havido muita conversa na igreja recentemente sobre submissão, e acredito que a submissão tem uma base bíblica. Aponto para a maioria das pessoas que o que realmente importa na submissão é a submissão. Você pode ser submisso mesmo quando não se submete. É a atitude e não o código de conduta. Pedro diz: vista-vos todos de humildade. Esta é uma metáfora que não aparece em inglês. A palavra que ele usa significa vestir um avental de humildade. E a palavra é usada para designar um avental usado apenas por escravos. Então, quando você vestiu esse avental, todo mundo sabia que você era um escravo. Então ele diz: coloque um avental, uma atitude de humildade, que mostra que você é um escravo de todo mundo. Porque Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhe-se sob a poderosa mão de Deus, para que ele possa exaltá-lo no tempo devido. Sempre aponto para as pessoas que humildade não é algo que Deus possa fazer por nós. Deus nunca diz: eu farei de você humilde, mas sempre diz: torne-se humilde. É uma decisão, nós temos que fazer isso. E então não vou voltar aqui, mas se você estiver interessado, há um exemplo notável em Esdras, capítulo 8, versículos 21 ao 23. De uma maneira específica de nos humilharmos. Esdras e um grupo de exilados que regressavam da Babilônia para Jerusalém foram confrontados com uma viagem muito perigosa que os levou, penso eu, 4 meses. Eles tinham consigo todos os vasos preciosos do templo e suas esposas e filhos, mas Esdras recusou uma escolta militar do monarca persa. Ele disse: vamos confiar em Deus. E ele teve que fazer isso porque testificou que Deus protegia aqueles que o serviam. Veja, essa é uma das bênçãos de testificar. Quando você testemunha, você tem que viver de acordo com seu testemunho. Então ele não pediu um bando de soldados e cavaleiros, mas disse: nós proclamamos um jejum ali no rio Ahava, para que pudéssemos afligir-nos ou humilhar-nos diante do nosso Deus, para que buscamos o caminho certo. E isso é totalmente bíblico. Não tenho tempo para entrar nisso, mas uma das maneiras indicadas de nos humilharmos é jejuar. Davi disse no Salmo 35:13: humilhei a minha alma com o jejum. Por que sua alma precisa ser humilhada? Porque é o ego arrogante e egoísta que há em você. É aquilo que diz: eu quero, eu penso, eu sinto, eu sou importante, olhe para mim. E isso tem que ser humilhado antes que Deus possa realmente fazer o que quer fazer em nossa vida. Sempre que conto isso, penso sempre em um advogado de Washington, D.C., um bom advogado há muitos anos. Ele me ouviu ensinar sobre jejum, ele é um cristão e decidiu que faria isso. Ele teve um dia miserável. Cada vez que passava por um restaurante, um lugar de comida, sua boca salivava, seu estômago roncava e ele queria entrar. Mas terminou o dia sem quebrar o jejum. Então à noite ele deu um sermão ao seu estômago. Ele disse: agora, estômago, você foi muito problemático hoje, causou muitos problemas para mim, vou puni-lo e jejuarei amanhã também. É assim que temos que lidar com a nossa parte autoafirmada. Temos que sujeitá-la à vontade e à mente de Deus. Eu acredito que aqueles cristãos que não aprendem de alguma forma bíblica a praticar o jejum não serão capazes de administrar a vitória total de Deus. Afinal, Jesus não poderia fazer isso. Ele começou seu ministério com 40 dias de jejum. Você acha que estamos mais adiantados que Jesus? Ele não disse aos seus discípulos: se você jejuar. Ele disse: quando você jejuar. Ele usou exatamente a mesma linguagem sobre o jejum em seu sermão no capítulo 6 de Mateus e sobre a oração. Se ele espera que oremos, ele também espera que jejuemos. Agora vocês têm que resolver isso por si mesmos e também descobrir através do Espírito Santo que maneira e como fazer isso. Mas eu diria que para Ruth e para mim, acho que poderíamos dizer que não ousaríamos
prosseguir no ministério em que estamos se não praticássemos o jejum regular, porque estamos desafiando basicamente todas as principais forças de Satanás no mundo hoje, desafiando-as de frente. E precisamos de toda a ajuda que podemos obter de Deus. E uma maneira é jejuar. Tenho um livrinho em algum lugar intitulado Como Jejuar com Sucesso. Tenho uma semana na rádio ensinando sobre jejum. Não quero perder tempo com isso agora, mas se você estiver interessado, pode obtê-los. Vamos seguir. A primeira coisa que devemos fazer é vestir toda a armadura de Deus. Precisamos voltar para Efésios capítulo 6 por um momento. Imediatamente após o versículo 12, que fala sobre o reino de Satanás nos lugares celestiais. E a próxima palavra para a minha versão é portanto. Tudo bem? Versículo 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus. E observe, você tem que assumir isso. Não cresce em você. Deus não cabe em você. Você tem que aceitar isso. Paulo estava escrevendo para as pessoas que eram cristãs. Tanto cristãs como você e eu. Mas ele colocou sobre elas a responsabilidade de vestirem a armadura. E se você olhar através da armadura, vamos passar por ela muito rapidamente. Versículo 14, o cinto da verdade e a couraça da justiça. Versículo 15, os sapatos da preparação do evangelho. Versículo 16, o escudo da fé. 17, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Se você analisar isso, você está completamente protegido do alto da cabeça até a sola dos pés, exceto uma área, que é as costas, isso mesmo. Se você virar as costas, não haverá proteção. É importante lembrar. Mas essa não é a lista completa. Existem 6 itens lá e na Bíblia, normalmente quando algo está completo e é bom, são 7. E o próximo é talvez tão importante quanto qualquer um deles. Versículo 18, orando com toda a oração e súplica no Espírito. Acho que foi Charles Wesley quem ensinou sobre a arma de toda a oração. E, na verdade, toda a oração é a arma pelo qual podemos alcançar os lugares celestiais e atacar o reino de Satanás na sua base. As outras são principalmente armas de autoproteção. Mas toda oração é, se você quiser, nosso míssil balístico intercontinental. Pode atingir qualquer alvo em qualquer lugar se configurarmos o computador corretamente. A próxima coisa que temos que fazer é perceber a nossa necessidade do poder sobrenatural de Deus. E eu quero dizer sobrenatural. O cristianismo é uma religião do sobrenatural. Certa vez li o livro de Atos, examinando para ver o que aconteceria se eu removesse todas as referências às manifestações sobrenaturais. Não se trata apenas de experiências sobrenaturais interiores, mas de coisas que são visíveis que podem ser percebidas pelos sentidos. O livro de Atos tem 28 capítulos, e no final descobri que nenhum dos 28 capítulos ficaria intacto se eliminássemos o sobrenatural. E esse é o único registro que temos nas Escrituras de como a igreja pretende operar. Não podemos operar eficazmente e realizar a vontade de Deus apenas através da nossa capacidade natural. Temos que ter a capacidade sobrenatural do Espírito Santo. E uma forma principal dessa capacitação são os dons sobrenaturais do Espírito Santo, listados em 1 Coríntios capítulo 12. Não vamos nos voltar para lá, mas vamos dar uma olhada em apenas uma declaração de Paulo que, creio eu, é importante. Realmente resume o que estou dizendo. 1 Coríntios 4, versículo 20. Coríntios 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não é uma questão de teologia. A teologia tem o seu lugar. Não é uma questão de discussão. Não é uma questão de prova intelectual. É a demonstração do poder sobrenatural de Deus.
E eu gostaria de olhar para as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, apenas 2 capítulos atrás. Os primeiros 5 versículos. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com excelência de palavra ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Porque decidi não saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Você se lembra de quando dissemos sobre Gálatas capítulo 3? O que a bruxaria obscurece na igreja? Jesus Cristo crucificado. Paulo disse, e é nisso que eu estou interessado. Jesus Cristo crucificado. Recentemente eu estava pregando para uma congregação que continha um grande número de judeus em Jerusalém e salientei-lhes que realmente aquilo que é supremamente estimado entre o povo judeu em geral é o conhecimento. E aqui está um judeu que diz, decidi não saber nada, que é muito incomum, exceto Jesus Cristo e este crucificado. Por quê? Paulo disse, estive convosco em fraqueza e com temor e com muito tremor. Ele não era de alguma forma um orador impressionante. Minha fala e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, o E maiúsculo, o Espírito Santo. Isso era poder. Esse era o segredo de Paulo. Por que o Espírito Santo testemunhou seu ministério com poder? Porque ele se concentrou em Jesus Cristo crucificado. Você pode trazer todos os tipos de sermões e teorias elegantes e citar todos os tipos de médicos e pessoas, o Espírito Santo fica entediado. Mas quando você começa a erguer Jesus crucificado, ele diz, darei testemunho disso. Acredito que essa seja a principal necessidade da igreja hoje, especialmente aqui neste país, onde estamos rodeados de muçulmanos. Você percebeu isso? Milhões de muçulmanos. E não há nada que alcance a mente muçulmana, senão a demonstração do sobrenatural. E temos uma oportunidade. Em vez de terem de ir até eles, eles virão até nós. Não poderíamos ir às suas nações e proclamar o evangelho, porque seríamos presos ou executados. Mas Deus providenciou para que eles viessem para cá. O que a igreja está fazendo a respeito? É hora de a igreja se levantar e dizer, demonstraremos a eles que Jesus está vivo. Às vezes digo, não há custo extra por isso, não está no meu esboço, mas acontece que é verdade. Vamos voltar para 2 Timóteo, capítulo 3, novamente, por um momento. Eu só quero apontar algo aí. Lembre-se, tudo isso tem a ver com os últimos dias. Esse é o tema deste capítulo. E ele diz no versículo 8, 2 Timóteo 3:8. Agora, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, Janes e Jambres eram os mágicos do Egito. Eles resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Homens de mente corrupta, depravados quanto à fé, mas eles não progredirão mais, pois sua loucura será manifesta a todos, como foi a loucura de Janes e Jambres. Então, o que Paulo está dizendo é que a disputa que ocorreu entre Moisés e os mágicos do Egito, na corte do faraó, será reencenada nestes dias, entre os servos de Jesus Cristo e os praticantes do ocultismo. E isso não será resolvido pela teologia. É uma disputa de poder, cujo poder é maior. E tenham em mente que os mágicos do Egito tinham muito poder. Os 3 primeiros milagres que Moisés fez, eles poderiam repetir. Eles poderiam transformar suas varas em cobras, eles poderiam transformar a água em sangue, eles poderiam invocar sapos do rio. Tudo isso foi sobrenatural. Mas quando eles foram além disso e Moisés foi mais longe, eles disseram, este é o dedo de Deus, agora estamos fora do nosso alcance. Não sei o que você pensou sobre Moisés, gosto particularmente de Moisés e Arão. Eles foram até lá com a vara, e o faraó disse, mostrem-me o que vocês podem fazer, pessoal. Então acho que foi Arão, jogou a vara no chão e ela se tornou uma cobra. Surpreendentemente, o faraó não ficou tão impressionado. Então ele disse aos seus mágicos, vocês podem fazer isso? E eles disseram, nós podemos. Eles jogaram suas varas no chão e se transformaram em cobras, mas houve uma coisa que aconteceu posteriormente. A cobra de Moisés comeu as cobras dos magos. Não sei se você já pensou na cena que se seguiu. Os magos saíram sem varas, e a vara de Moisés era muito mais grossa e forte. É assim que vai ser, entendeu?
vai ser de quem é a vara que vence. As pessoas discordam de mim, às vezes eu digo, bem, escute, não vamos discutir. Vamos largar nossas varas e ver qual cobra vence. Realmente é aí que está. Não é discussão. É uma demonstração. Isso é o que é necessário. E particularmente nos dons do Espírito, precisamos dos 3 dons reveladores: a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. A palavra de conhecimento nos mostra as operações de Satanás, como ele está trabalhando no reino sobrenatural. A palavra de sabedoria nos mostra como combater suas ações e derrotá-lo. E o discernimento de espírito nos mostra quando estamos face a face com o poder e a atividade demoníaca. Precisamos desesperadamente daqueles que estão na igreja hoje. Vamos continuar. O próximo e 6º ponto do meu esboço é: devemos aplicar o poder do louvor jubiloso e da proclamação ousada. E há uma escritura que se tornou minha favorita. Em Jeremias 31, versículo 7. Jeremias 31, 7. Isso se refere à restauração de Israel nestes últimos dias. Pois assim diz o Senhor: cantem de alegria por Jacó, e gritem entre os principais das nações. Proclame de louvor e diga: ó Senhor, salva o teu povo, o remanescente de Israel. Há 3 armas ou 3 atividades mencionadas ali, que são cruciais para entendermos. Elas são louvar, proclamar e orar. Orar é isto, dizer: ó Senhor, salva o teu povo, o remanescente de Israel. Agora o Senhor declarou que salvará o remanescente de Israel. Você poderia dizer que ele poderia fazer isso sem a nossa oração. Mas Deus diz em outro lugar: não o farei até que me peçam para fazê-lo. Você entende? Orar é a nossa contribuição para a realização dos propósitos de Deus na terra. E Deus, alguém disse, escolheu precisar de nós. Ele poderia ter passado sem nós, mas não vai fazer isso. Mas orar não é apenas pensar em qualquer coisa que queremos e pedir. Orar é descobrir o propósito revelado de Deus nas Escrituras. E então orando pela realização desse propósito. Resumido lindamente nas palavras da Virgem Maria. Quando o anjo trouxe a promessa, ela disse: faça-se de mim segundo a tua palavra. Essa é a oração mais poderosa que você pode fazer. Paulo disse: Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Como? Cumprindo sua palavra. O que Deus prometeu em sua palavra está muito acima de qualquer coisa que nós, em nossa mente natural, poderíamos pedir ou pensar. Então, orar, como eu digo, não é ir a Deus com uma lista de compras. É descobrir de forma inteligente o propósito de Deus e depois nos alinharmos com Ele. E é preciso persistência. Há algumas coisas pelas quais Ruth e eu orávamos há 10 anos e elas ainda não vieram. Quando isso acontece, você sabe, você descobre se está orando com fé ou com incredulidade. Porque se você está orando com incredulidade, você diz: estou orando há 10 anos e nada aconteceu. Mas se você está orando com fé, você diz: a resposta está 10 anos mais próxima do que quando comecei a orar. Jesus disse: o homem deve persistir na oração e não desmaiar. Acho que Ruth e eu descobrimos que este é um dos grandes testes e instrumentos de formação do caráter cristão. É persistir na oração, descobrindo a vontade de Deus e pedindo a Deus que faça o que ele disse que faria. Depois há elogios, louvor. No Salmo 102, bem, podemos também ir para lá, mas mantenha o dedo em Jeremias 31 porque voltaremos, esperançosamente, se o tempo permitir. Salmo 102, esta é novamente uma profecia de restauração de Sião no final desta era. E diz no versículo 18:
Salmo 102, após a profecia da restauração de Sião. Diz: isto será escrito para a geração que virá, para que um povo que ainda será criado louve ao Senhor. Acredito que isso se refere aos tempos de restauração de Sião. Deus está criando um povo com um compromisso supremo. Para fazer o quê? Para louvá-lo, isso mesmo. É como se Deus dissesse: bem, meu povo tem sido tão negligente por tantos séculos em me dar o tipo de louvor que desejo, que vou criar um povo especial para me louvar. E acho que o movimento carismático é o começo disso. Penso que existem muitas fraquezas e falhas no movimento carismático, mas surgiu um novo nível de adoração, pelo menos uma visão do que poderia ser adoração. E como é importante louvar a Deus. No Salmo 8, Davi disse: da boca dos pequeninos e das crianças de peito ordenaste força, por causa dos teus inimigos, para que eles pudessem acalmar ou silenciar o inimigo e o vingador. E quando Jesus citou em Mateus 21, versículo 9, ele mudou as palavras tu ordenaste a força para tu aperfeiçoou o louvor. Então qual é a força ordenada do povo de Deus? Louvor aperfeiçoado. O que isso faz? Silencia quem? O inimigo e o vingador. Por que precisamos silenciar Satanás? O que ele está fazendo todo esse tempo? Nos acusando. Você diz: por que Deus não impede Satanás de nos acusar? Porque Deus disse: eu lhe dei os meios para deter Satanás. Se você aprender a me louvar de maneira que eu quero ser louvado, isso silenciará Satanás. Eu estava pregando em Lausanne com um intérprete francês há alguns anos. Eu citei isso e foi citado em francês. E eu entendo francês e fiquei impressionado com a frase que diz: o louvor impõe silêncio ao inimigo e ao vingador. Que revelação maravilhosa de que podemos impor silêncio a Satanás. Podemos dizer-lhe: cale a boca. Não é maravilhoso? Como podemos isso? Pelo louvor. Se o povo de Deus dedicasse tempo e aprendesse a louvá-lo, e passasse horas louvando-o, com corações puros e motivos honestos, sem tentar torcer o braço de Deus, mas louvando-o porque ele é digno de louvor, toda a atmosfera ao redor mudaria. Os corações das pessoas seriam abertos. Os poderes obscuros que amarram homens e mulheres seriam abalados e expulsos, e eu lhe digo que estamos à beira de um oceano poderoso, que é o poder do louvor. Então, voltamos para Jeremias 37, proclamação. Isto é algo que Deus começou a acelerar para Ruth e para mim nos últimos anos em nossa nova medida. Veja, proclamar é, na verdade, a atividade de um arauto. No Novo Testamento, a palavra usada para pregador é a palavra para arauto. Paulo disse que Deus fez dele um mestre, um apóstolo, um arauto, um proclamador. E desde que comecei meu programa de rádio, tenho uma visão cada vez maior do que pode ser alcançado apenas proclamando a verdade da palavra de Deus. Uma das grandes forças do Islã, como tal temos falado sobre o Islã, é que durante mais de 13 séculos, 5 vezes por dia, daquela mesquita saiu a proclamação sobre Alá e Maomé, e isso criou uma escuridão sobre aquelas nações, que se nunca experimentaram isso, não têm ideia de sua intensidade. O que é aquilo? Esse é o poder da falsa proclamação. Precisamos superar esse poder com o poder da verdadeira proclamação. Precisamos proclamar a verdade. Como você viu, Ruth e eu temos um arsenal de escrituras que usamos para proclamar. E proclamamos muitos deles várias vezes por semana. Vamos para Deuteronômio 33, 25, só para lhe dar uma pequena demonstração. Agora, quando os proclamamos, transformamos você na Bíblia em nós, veja você. Agora isto é Deuteronômio 33, 25 e o seguinte. Os ferrolhos dos nossos portões serão de ferro e latão, e nossa força será igual aos nossos dias.
Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga nos céus para nos ajudar, e nas nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o nosso refúgio, e por baixo estão os braços eternos. Ele expulsará nosso inimigo de diante de nós, dizendo: destruí-lo. Espere um minuto, faremos mais um. É apenas um versículo. Isto é 2 Coríntios 9:8. É a base da nossa fé para o sustento financeiro do nosso ministério. E novamente transformamos vocês em nós. Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, para que sempre, tendo toda a suficiência em todas as coisas, possamos abundar em toda boa obra. Quando você diz isso todos os dias, como pode temer alguma falta? E observe a graça, eu quero dizer-lhe que você não precisa merecer, você tem que acreditar. Tudo bem? Chegamos ao último ponto dos requisitos para a igreja ser vitoriosa, Apocalipse 12:11. Muitos de vocês conhecem esta escritura. Eles, os crentes na terra, o venceram. Quem é ele? Satanás. Você percebe que estamos em conflito direto com Satanás? Muito claro, eles o venceram. Nada no meio. É um conflito de pessoa para pessoa. Eles o venceram. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram suas vidas até a morte. Esse é realmente outro exemplo de proclamação. Eu ensino que isso significa que vencemos Satanás, que testemunhamos pessoalmente o que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus faz por nós. Nós proclamamos isso. Tenho uma proclamação cétupla, mas não temos tempo para isso. Mas quando você faz isso, você vence Satanás. Mas você tem que ser um certo tipo de pessoa. Diz sobre essas pessoas: eles não amaram suas vidas até a morte. O que isso significa? Significa isto, que era mais importante para eles fazer a vontade de Deus do que permanecer vivos. O que é aquilo? Isso é compromisso. Satanás não tem medo de cristãos descomprometidos. Em última instância, ele pode desgastá-los. Mas aqueles que estão preparados para dar a vida, em vez de negar o Senhor ou retirar o seu testemunho, são os vencedores. Amém. Vamos orar, vamos enquanto encerramos. Vamos orar pela igreja, inclusive por nós mesmos. Ó Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra deixou tudo tão claro, as condições para a vitória e, acima de tudo, a gloriosa possibilidade de vitória. E queremos confessar, Senhor, os nossos pecados e as nossas falhas, que muitas vezes não acreditamos em Ti e não Te conhecemos. Senhor, lamentamos e pedimos o Seu perdão. Em nome de Jesus, em nosso nome e de toda a Igreja de Jesus Cristo. E oramos, Senhor, para que pelo poder do Seu Espírito Santo, o Senhor nos capacite a reunir as condições para sermos vencedores para a Sua glória. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.